Podem contratar o Real Madrid dos Pampas. Podem arrotar arrogância mesmo sem ter ganho nada. Podem condicionar a arbitragem. Podem esticar o gauchão, criar mais uma fase no gauchão para misturar as finais com a estreia do Grêmio na Libertadores. Podem até mesmo marcar a grande final para o dia do aniversário do Beira-Rio. Não adianta, essa terra continua tendo dono. Começando mais um conteúdo pós-jogo, pós-hepta, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Estava presente lá na arena hoje, aqui também na pulseirinha. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Fim de jogo na arena, Grêmio campeão gaúcho, hepta campeão gaúcho 3, Juventude 1. Acabou o gauchão, acabou o ruralito e essa terra tem dono, continua tendo o mesmo dono, e é o Grêmio. É muito bom sempre vencer, sempre é bom ganhar gauchão. Eu sempre digo que na terça-feira a gente vai estar já com a cabeça na Libertadores, né? Tipo, o gauchão dura pouco, né? A alegria, mas é boa, é uma alegria boa. Quando é Grenal ela é até um pouco mais intensa, é verdade, mas a gente está se acostumando já ultimamente a curtir essas vitórias de gauchão que não são necessariamente grenais, né? O Grêmio tá ficando expert em derrotar o interior do estado nas finais do gauchão, e eu tava no estádio. Também é diferente, eu acho, né? Ir ao estádio, ver pela TV. Eu acho que pela TV a gente talvez tenha mais facilidade de se desapegar da euforia de um título gaúcho. Porque é um título menor, é verdade, então talvez o cara, campeão, levantou a taça, daí desliga a TV e já pensa em outra coisa. Eu acho que no estádio ali a gente é contagiado por uma massa, né? E diga-se de passagem, mais de 54 mil torcedores hoje na arena. É uma massa que estava pilhada pelo título, que ficou abatida com o Juventude saindo na frente e que depois explodiu com a confirmação do Caneco. Acho que sobretudo no terceiro gol, né? Mas quando o jogo acabou e tudo mais, o ambiente da arena estava muito eletrizante. Eu acho que eu sei que tem muitas discussões a serem feitas em relação ao gauchão, se tem que acabar, se não tem, que eu sou favorável à manutenção desse torneio, eu vejo muita coisa legal nele. Não é o assunto aqui, mas né, só fazendo essa vírgula. Mas acho que cabem debates, inclusive de calendário, de alocar a dupla Grenal ou times da Série A eventualmente em outra fase. Eu acho que tudo é válido se debater, mas pra galera que é contra o gauchão, ou que é a favor da sua extinção, por exemplo, né? Porque ninguém se importa com o gauchão e tal. Filmar hoje, fazer um take de 1 minuto da torcida do Grêmio em alguns momentos ali da arena hoje, já derrubaria esse argumento, porque a galera tava muito pilhada. Bom, os ingressos acabaram, né, em tempo recorde também, e não sei se recorde, mas num tempo não chegou nem a abrir ingresso para torcedor comum, né? Morreu nos sócios já. O pessoal tava muito afim do jogo, então isso. E não era Grenal, né? E não tinha Soares, né? Então a galera tava muito mesmo pelo título gaúcho, pelo Grêmio, pelo caneco que o Grêmio poderia erguer. E eu acho que isso diz muita coisa. Então, a primeira parte do vídeo é essa, né? Enaltecer esse título. Como o Renato sempre bem diz, não é fácil ganhar caneco, seja ele qual for, né? Para se chegar lá tem sempre uma jornada, uma dificuldade. O Grêmio conseguiu driblar várias delas. O Grêmio conseguiu contratar ali no apagar das luzes da primeira janela. Todo mundo sabe que ainda tem muita carência, mas para garantir o hepta foi suficiente. Isso é mérito da diretoria, do próprio Renato, né? A gente sabe que o embate com o Inter poderia ser diferente, mas a gente também não pode ignorar o fato de que o Inter tomou 2 totós de bola do Juventude e o Grêmio não. O Grêmio não.
O Grêmio teve 2 jogos duros com o Juventude, mas assim, lá em Caxias dá pra se dizer que no máximo foi parelho. E aqui na Arena o Grêmio teve dificuldades hoje, inclusive saiu perdendo, mas o Grêmio foi melhor. O Grêmio, né, foi senhor do jogo. Ah, poderia ter dado uma zebra, sim. O Juventude poderia ter empatado depois do 2-2, sim. Poderia até, quando estava 1-0, a gente ter não ter conseguido empatar ainda no primeiro tempo e a coisa poderia se arrastar para um desfecho. Poderia, tudo poderia. Assim como o Grêmio poderia ter feito 5-1 também depois que fez o terceiro e tudo mais, né? Então, poderia, né? O Juventude não é o Zamora da Venezuela, o Juventude não é, sabe, aqueles times esses times que o Inter tá pegando aí, vai pegar agora aí na Sul-Americana, que é meio que protocolo jogar com os caras. Não é isso. Mas, considerando que é um time robusto, que o Roger faz um bom trabalho, que é um time de Série A, o Grêmio foi melhor, né? Então, a gente não teve como comparar a dupla Grenal em 2 Grenais de final de Campeonato Gaúcho, porque não existiu esse Grenal, mas comparando com os duelos contra o Juventude, o Grêmio foi muito melhor, muito superior, né? O Roger não engoliu o Renato como engoliu o Cudê. Isso fica de alento. Sabedores de que o elenco necessita ah, de muita qualidade, né? De muitas peças, é verdade, mas fica esse alento aí de que não é um título gaúcho qualquer. Eu acho que esse, embora não tenha sido Grenal de novo, esse foi diferente na minha avaliação. Esse foi diferente é, dos outros ali, do Brasil de Pelotas, do Ipiranga, né? Eu acho que o Grêmio fez final com Ipiranga, com Caxias, com sei lá quem. Esse foi diferente. Até mesmo com o Juventude, eu acho que o Grêmio ganhou do Juventude em 2007, né? Alguma coisa do tipo. Mas assim, ou quando o Grêmio eliminou o Juventude, em alguma semifinal, quarta de final, eram momentos, na maior parte das vezes, em que o Grêmio era um pouco mais superior ao Juventude. Que não era essa alegria toda. Hoje, né, é um Juventude aí que está se mostrando carne de pescoço e eu acho que foi valorizado um pouco esse título. Essa euforia do torcedor gremista foi um pouco acentuada em relação talvez aos últimos anos. Acho que um pouco por conta disso também, né? Não era Grenal, mas era um grande adversário ali do outro lado. Falando um pouco do jogo, assim, né? Eu já falei, na verdade, aqui, né? Tô um pouco rouco, eu gritei muito. Eu gritei muito com a arbitragem. O Renato sempre me quebra as pernas. Eu grito com os árbitros do jogo, daí ele chega na coletiva e elogia os caras, mas enfim. O jogo eu já falei algumas coisas, mas foi isso, né? O Juventude começou com um gol, uma atrapalhada assim do Grêmio. Eu acho que o Grêmio não começou mal o jogo. Acho que foi um jogo que a gente mostrou que estava querendo, estava concentrado, estava encaixado, dá pra se dizer assim. Mas o Juventude mostrava, ele batia suas asinhas, não ficou encolhido, nem é o perfil do Roger fazer isso. E numa dessas escapadas eu acho que o Grêmio dá uma falhada, assim, meio. E eles acham um gol ali um pouco esquisito, que muda todo o jogo, né, cara? Muda todo o jogo, né? É outro cenário, o Juventude tem vantagem no placar, isso poderia acontecer muitas coisas, a gente poderia sucumbir tecnicamente e não conseguir empatar, que era bem possível, porque era um bom time do outro lado. A gente poderia sucumbir mentalmente, isso é o mais clássico de acontecer. Tu tá ali em casa com mais de 50 mil pessoas e os caras meio que acham um gol, porque foi no comecinho do jogo, né? Isso aí desmonta às vezes, assim, né? Enfim. E não foi muito o que aconteceu. Talvez no primeiro momento, no primeiro momento eu acho que foi o que aconteceu sim, na verdade. Isso, nos primeiros minutos o Grêmio sentiu o gol. Aí depois começou a poeira baixar, o Grêmio começou a se encontrar. E aí o Pavon começou muito mal. E aí a partir dele, até numa boa jogada dele, que o Grêmio arranca o empate, né? Ele faz a jogada e o Cristaldo finaliza. O Mike também começou muito mal. Eu acho que o Grêmio estava nervoso em algum nível, né? O próprio Pavon, que é um cara experiente, já foi para a Copa do Mundo. O Pavon já foi para a Copa do Mundo, né? Com a seleção argentina, acho que na reserva, mas foi. Tipo, tipo o Jeromel foi também. Mas eu acho que o Pavon jogou contra a França e tal. O Pavon, ele é um cara jovem ainda, mas ele é experiente. Ele parecia muito nervoso. O Mike, lateral esquerdo também, com uns erros assim absurdos. E eu acho que o Grêmio começou a se acalmar um pouco no jogo. E aí o próprio Pavon faz essa jogada, o Grêmio empata. E na sequência, eu sempre falo daquele Grenal
As pessoas às vezes pegam no meu pé, os gremistas, né? Porque, ai, tu enaltece o D'Alessandro. Não, cara, eu vejo em vários jogadores do Grêmio, do Inter, de qualquer time, os caras que sabem ler o jogo, né? E eu digo assim, o 5-0 do Grenal que a gente fez no Inter, o D'Alessandro não tava, né? E isso foi talvez fundamental pra gente fazer 5-0. Porque, na minha opinião, aquele Grenal do 4-2, um ano antes, 2014, era o Filipão ainda, o do 5-0 era o Roger, inclusive, né? 5-0 e o Douglas perdeu um pênalti ainda, mas o do 4-2, em dado momento da partida, embora o Inter tenha feito 2 gols, o Grêmio estava mais avassalador do que o do 5-0. Eu tenho uma tese de que o Grêmio poderia ter feito 7-1. 7-1, não, 7 a, tá, foi 4-2. Não, foi 4-1 aquele Grenal. Foi 4-1, acho, não foi 4-2. Foi 4-1 aquele Grenal agora, nossa, agora me deu um branco do Filipão, né? Mas porque eu sempre falava, era pra ter sido 7-1 e seria histórico, porque era 2014, Felipão na casa mata do Grêmio depois da Copa. Imagina devolver um 7-1 que ele sofreu na seleção no Inter. E não aconteceu porque o D'Alessandro, que tinha muita essa habilidade, ele sentiu o jogo e ele parou o jogo. Ele parou o jogo. Quando a coisa encrespava pro Inter, ele parava o jogo. Porque o que aconteceu? Se vocês vão lembrar, tava 2-1 pro Grêmio, jogo perigoso, o Inter chegando, o Filipão põe o Alan Ruiz, o argentino, né? O Patrício lá, o compatriota do D'Alessandro, inclusive. O Alan Patrick, o Alan. Nossa, acabei de falar o nome dele. O Alan Ruiz, ele simplesmente faz 2 gols em 12 minutos. Ele entra em campo, faz o 3-1, o Inter se desnorteia, fica tonto, né? E aí ele faz o 4-1 12 minutos depois, tanto é que é muito louco esse jogo, ele entra, em 12 minutos ele faz 2 gols, toma um amarelo, porque daí o D'Alessandro vai pra cima dele, dizendo que ele provocou e não sei o que no quarto gol, né? E aí ele toma um amarelo e ele era de provocar os caras, de cavar cartão pros caras, de ir pra cima. O Filipão se assusta com isso e tira ele do jogo. Então ele entrou, ficou 12 minutos em campo, fez 2 gols, tomou um amarelo, brigou e saiu. E foi substituído, né? E por que eu tô falando desse exemplo, cara? Porque foi o que aconteceu hoje. Isso é mental. O time do Grêmio mostrou, de certa forma, essa qualidade. O Grêmio fez o empate com o ambiente da arena explodindo. O Grêmio foi rápido pro meio de campo, cobrou, o Juventude saiu, o Grêmio já foi pra cima. O Juventude ainda estava assimilando o golpe, ainda estava, tipo, se lamentando, tentando entender, tentando. O Grêmio foi pra cima, abafou, foi no abafa e pum, fez o 3-1. Fez o 2-1. Né? O Grêmio vira o jogo em 2 minutos, sei lá, algo perto disso. Né? Isso é louvável, isso é mental. Isso é mental tanto por não se abater na hora de empatar, né? De ir atrás do empate, quanto por saber aproveitar esse momento na hora da virada ali, sabe? Aí depois no segundo tempo, acho que o Grêmio não é que administrou, né? O jogo teve seus riscos e tal, mas o Grêmio aí se portou como um time superior ao Juventude tecnicamente, dentro de casa, tendo algumas iniciativas, correndo alguns riscos, mas nada também muito apavorante. Conseguiu fazer o terceiro e aí encerrou a festa. Encerrou a festa, ainda perdeu outras chances e tal, mas aí encerrou a festa, né? Eu não quero ficar falando aqui de individualidades, até para o vídeo não ficar tão longo, e também muito menos eu quero falar de coisas negativas num vídeo de título, né, de vitória e tal. Mas assim, o único asterisco que eu faço nessa história toda, sem me aprofundar nele, é que eu não levo fé no Kaique, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que eu posso aprofundar isso em outro vídeo, em outro momento, mas eu não sei se eu iria de Marquezine na terça-feira agora, né? Um cara que tá meio frio ainda, tá voltando de lesão, jogou só lá em La Paz, deve estar sem ritmo ainda, mas eu acho que pra sequência da temporada eu voltaria a apostar no Marquezine, sabe? Poxa, é um cara que ficou um ano parado, aí titubeou em 3, 4 jogos ali, nem foi nada grave também, só titubeou. E a galera já caiu em cima dele, já queria o Kaique. O Kaique é um grande cara, é gigante, né? Isso enche os olhos da gente, é um cara carismático, um cara gente boa, mais jovem, é verdade, também tem esse futuro aí pela frente. E a galera
depositou loucamente as fichas nele, mas poxa, ele também já tem lá seus 3, 4 jogos ou mais até, com rateadas e titubeadas, vamos dizer assim, né? Pra gente botar um pezinho atrás. Aí eu já me agarro no Marquezinho, sobretudo numa Libertadores, o cara que fala espanhol, que tem experiência, que fechava o gol em Champions League, né, lá jogando em Portugal, e não sei, mas isso aí talvez fique para um outro vídeo. É o único asterisco que eu faria desse jogo. Mas, sim, tipo, Kaique não foi mal, não foi horrível, nada demais. É só um asterisco de tipo assim, não tô confiante o suficiente, né? Agora, para falar só de mais uma individualidade, né? Daria para falar de várias, do Renato principalmente, que é um senhor treinador do Grêmio, né? Dizem que ele funciona muito mais no Grêmio, talvez seja verdade, né? O Renato com todos os seus defeitos, na hora que a fumaça sobe, né? Na hora que a criança chora e a mãe não ouve, o Renato, ele invariavelmente vai bem. Quem me conhece sabe que eu sou um baita crítico dele, mas eu acho que também tem muitas virtudes que a gente precisa reconhecer. E ele assina esse hepta, sem dúvidas, por muitos motivos. Mas a individualidade que eu quero falar se chama Diego Costa. Diego Costa. Aliás, eu tava vendo aqui umas coisas aqui em casa, achei essa mateira aqui. Quem é esse cara aqui mesmo? Quem é esse senhor aqui? Eu olhei assim, não me lembro, não, sabe? Quem é mesmo? Ah, porque eu tava com saudades. Não lembro dessa saudade mais. Brincadeiras à parte, é óbvio que o Soares deixa saudades, né? Sempre vai deixar. O cara era um monstro ímpar, né? No futebol mundial. Mas olha, eu fui um crítico e acho que tem até alguma razão na minha crítica até hoje, tá? Da forma como a direção conduziu a questão da centroavância, pela demora, que até eles admitem em algum nível, pelo que eu tô vendo ali nas entrevistas, sobretudo demora para trazer um cara que estava livre, né, de bobeira ali, mas enfim, com certeza eles patinaram em outras movimentações, por esperarmos também um cara de um peso maior, talvez mais jovem, um nome mais empolgante em algum nível, e o Diego Costa não era esse nome, as últimas temporadas dele não não nos davam insumos para ter empolgação, né? Ele chegou discretamente, sem alarde, né? Ao contrário de um zagueiro aí, jovem zagueiro do rival, que chegou com o aeroporto lotado e depois cavou um ranço da torcida, né? Cavou uma cavadinha, enfim. O nosso centroavante chegou na moita, na sombra do Salgado Filho ali, sem ninguém para recepcionar. E, cara, tá surpreendendo. Eu vou dizer, tá? Eu ainda acho que no mundo ideal, a gente traria um centroavante, não digo um novo Soares, porque não existe, repito sempre a mesma ladainha, mas um centroavante foda. E o Diego Costa seria reserva de luxo dele. Ou até mesmo um cara que tá, beleza, vamos ver então, briguem vocês dois pela titularidade, né? Talvez um cara que não é tão garantido que vai chegar no carteiraço, sobretudo depois desse gauchão que fez o Diego, né? Mas no mínimo para brigarem, sabe? Contratar um reserva para ele já dando esse peso de reserva, eu não sei se eu faria, tá? Mas inegavelmente ele está me surpreendendo. Tá me surpreendendo pelo futebol, pelos gols, pelas assistências e também pela personalidade. Ele foi um cara desse mental aí que eu falei, né, de que eu saudei do Grêmio. Ele foi talvez o ícone disso dentro de campo. O Grêmio toma o gol, ele começa a chamar a torcida, começa a fazer assim, ó, no meio de campo. Vamos, gente, vamos, tem muito jogo pela frente, não sei o quê. Peitou o juiz, peitou o adversário, peitou bandeirinha, peitou o jogador do Grêmio. Tem uma hora que ele dá uma mijada no Kaique, que talvez estava desconcentrado ali no começo do jogo. Teve uma hora que eu tava ali vendo, ele não é que ele peitou o bandeirinha, ele quase baixou o calção e mijou literalmente no bandeirinha, assim, sabe? Ele tava
Que é isso? É falta de educação? Não, cara. É um cara indignado, um cara que não estava aceitando aquela derrota parcial, é um cara que não estava aceitando o time dele boca aberteando em campo, desconcentradinho, sabe? É um cara que chama o jogo pra ele em todos os sentidos, no sentido da bola pra mim que eu resolvo, e no sentido de tipo, vamos lá, pega aqui, eu tô pegando ali, sabe? Então, um cara que já jogou Copa do Mundo, centroavante da Espanha, um cara que já jogou várias Champions League, já jogou de tudo que é coisa grande na vida. E é um pouco o mesmo que a gente falava do Suárez, né? Até nesse quesito aí. E é um cara que estava decidindo um gauchão, para alguns um ruralito. E, cara, querendo muito, dando a vida. Um cara que, embora tenha se naturalizado espanhol, brasileiro e nordestino, né? Eu acho que o Diego Costa é de Recife, agora me deu um branco, mas eu sei que ele é do Nordeste do Brasil. Ou seja, ele não tem ligação nenhuma com o Rio Grande do Sul. Talvez o Soares, o uruguaio, tivesse culturas mais semelhantes às nossas do que, né, do mate e tudo mais, do que o próprio Diego Costa. Então ele não tem familiaridade com o estado, com o gauchão, com a rivalidade Grenal. E te dizer que nem com o Nordeste talvez ele tenha muito hoje em dia, ele é um cara que virou muito espanhol mesmo, ele tá muito enraizado lá na Espanha, é o país dele, ele vai se aposentar e morar lá provavelmente. Mas ele comprou, cara. Ele comprou a briga, gauchão, e a final, levou toda a família. Estavam dizendo que quando acabou o jogo tinha umas 20 pessoas dentro de campo comemorando com ele, que eram familiares dele. Tipo, ele tá assim. Então, eu gostei muito disso, gostei muito da postura dele, do futebol dele, da vontade dele, até mesmo da qualidade, né? Ele mostrou, eu tô aqui enaltecendo essa questão mais sanguínea que eu gosto muito de leitura de jogo, né? Que eu sempre falo e que ele está mostrando, mas também a qualidade, né? Passes, e assistências, e chutes e finalizações. Então foi uma peça fundamental. Não é que ele foi o melhor em campo hoje, ele foi disparado o melhor em campo hoje e um grande responsável pelo título do Grêmio na Arena, né? Mas é isso, é isso. Acho que a gente volta a falar aí de questões de elenco, de Libertadores, de logísticas e afins nos próximos vídeos. Esse era mais para pincelar o dia de hoje mesmo. E acho que foi um dia muito bom pro gremista na Arena, né? Um dia para a gente respirar aliviado, para a gente, né, voltar a sorrir aí com o título e comemorar o hepta, porque o próximo pode ser só daqui a meio século, se é que vai rolar. Né? Então é isso, é histórico, é do Grêmio e parece que o Grêmio é o único bi-hepta do Brasil inteiro, né? Então é um feito muito relevante, muito incrível e nós estamos vendo ao vivo e a cores. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.